Bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora a gente vai para a atividade de número 8. Então aqui, ó, atividade de número 8. Hoje a gente vai falar da habilidade de investigar o encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural como experiência estética a ser compartilhada. Investigar é a nossa palavra-chave. Nós vamos começar aí falando um pouco dessa coisa que se chama mediação cultural, que a gente já falou bastante aqui para o segundo ano, e um pouco não, principalmente sobre os espaços em que são feitas obras de arte. Então, assim, de forma básica, nós temos espaços expositivos, espaços são lugares, obviamente, expositivos são de exposição. Quando a gente pensa em exposição, a gente pensa basicamente em imagem, mas não precisa ser necessariamente. Pode ser teatro, pode ser dança, pode ser música e pode ser artes visuais, que é a exposição mais comum que a gente pensa. Lembrando que artes visuais a gente está falando aí de pinturas, esculturas, instalações, vários tipos de obra de arte, ok? Então aqui no início da nossa brincadeira, a gente começa falando aqui desses espaços expositivos que nós vamos chamar de convencionais. O que significa convencional? Significa que são lugares que foram feitos especificamente para apresentar arte. E os não convencionais é exatamente o contrário. São espaços que não são feitos especificamente para apresentar arte. A gente vai ver agora alguns exemplos. Então aqui, ó, basicamente, você vai ter diversos tipos de espaços expositivos convencionais aqui pequenininhos, né? Imagens pequenas aqui. Aqui, por exemplo, é um salão de exposição, tipo um museu mesmo. Aqui também é um salão de exposição. Aqui a gente tem uma galeria de arte, certo? Aqui também é uma galeria de arte. Aqui já tem uma obra montada, que é uma instalação, certo? Já quando a gente vai falar de teatro, o espaço expositivo mais convencional é o próprio teatro como ambiente, né? Teatro e dança, a gente pode aqui falar de teatro e dança ao mesmo tempo, que o espaço convencional é o mesmo, né? Que é o teatro. Lugares que tem plateia, que tem o palco aqui. Esse tipo de teatro a gente vai chamar de teatro italiano. Tem uma estrutura como era feito na Itália. Aqui a gente tem outra estrutura de teatro diferente, mas eu não vou entrar nisso. Mas só para informação, esse é um teatro de arena, né, da Grécia. E esse aqui é um ótimo exemplo de espaço convencional para apresentar música. Ele tem todo um pensamento de acústica de som aqui no teto, o formato. É um palco grande com a plateia aqui separada. Esse lugar aqui é a Sala São Paulo, que ela é feita especificamente para orquestra sinfônica. Ah, apresenta outra coisa lá? Apresenta, mas é principalmente para música. Agora a gente vai entrar no outro tema, que é os espaços não convencionais. E a gente está falando de pátios, praças, prédios ou qualquer outro lugar que não foi feito especificamente para fazer arte. Alguns exemplos: o Teatro da Vertigem, que usou aqui, vocês vão ver aí nas imagens menores aqui, ó, um lugar muito específico que eles ocuparam, que é uma igreja. Eles ocuparam uma igreja católica na Santa Efigênia, no centro de São Paulo, para fazer essa peça que se chamava Paraíso Perdido. Esse é um extremo, né? Mas qualquer teatro de rua, teatro feito numa praça, já vi dança em fachada de prédio, grafite na rua, peça na escola.
Qualquer coisa feita num lugar que não é específico para arte é feito num espaço não convencional. Agora, independente de ser um espaço convencional ou não convencional, a gente tem esses dois tipos de espaços, que é o espaço privado e o espaço público. Muito simples, muito básico isso aqui. Espaço privado pertence a alguém ou a uma empresa. Às vezes tem uma iniciativa pública para ajudar financeiramente, ou então é uma ONG, que, que tem essa parceria com o governo, com o público, para poder fazer as coisas funcionarem artisticamente, certo? Isso é uma coisa, não é tão difícil. Então, a gente pensar em espaços privados de arte, tem vários aí que a gente pode pensar, mas os mais famosos, por exemplo, é o Teatro Claro, lá em São Paulo, que é o teatro que pertence à operadora Claro, que tem shows. O Allianz Parque, que é um estádio de futebol, que é do Palmeiras especificamente, que tem vários shows, e que é um espaço privado, que aparece arte. E nós temos os espaços públicos. Os espaços públicos significa que ele é administrado, né? Ele é gerenciado pela administração pública. A administração pública é basicamente governos, município, estado ou federação. São essas coisas que são administração pública. Exemplos muito bons de espaços públicos por exemplo, as fábricas de cultura, que tem várias aqui na nossa região. Tem também os CELS, tem alguns teatros, tem diversos espaços. Inclusive, quando é apresentada uma peça, uma exposição de desenho, numa praça, é um espaço público também. Todo espaço que não pertence a alguém, a uma empresa, é um espaço público, né? E ele vira um espaço expositivo a partir do momento que tem arte lá. Até algumas estações de metrô são espaços expositivos hoje em dia e são da esfera pública, administrados pelo público. Caso as pessoas não saibam, tanto o metrô quanto a CPTM pertencem ao governo do estado de São Paulo, então é público. Tá bom, professor, e agora que você deu toda essa informação, o que eu vou fazer com ela? O que a gente sempre faz, né? A nossa atividade, ela está separada em duas partes. A primeira parte da atividade, lembrando que essa é a atividade de número 8, é a segunda atividade do segundo bimestre. Ela é separada em duas partes. A primeira parte é escrever com as suas palavras o que entendeu dessa aula. E a segunda parte desta pequena experiência aqui da nossa atividade será dar exemplos. Nossa, esse meu D ficou horrível. De espaços expositivos, né? Especificamente privados, espaços expositivos privados e espaços expositivos públicos. Obviamente, os exemplos que eu dei durante a aula não podem ser usados. Se não tiver as duas partes, não vale fazer uma coisa só, tem que fazer as duas, ok? Sendo assim, boa sorte e até a próxima!